nossa classe não tem muito isso, né? Não tem, eu acho que falta aos professores o reconhecimento, né? Falta, claro que sim. É justamente por esse reconhecimento que a gente está aqui hoje. Porque a gente ouviu falar muito da senhora, que foi a primeira diretora do nosso CIEP. E para a gente é um motivo de muita honra estar aqui em sua casa, a senhora ter nos recebido aqui. Eu, como professor de História, eu tenho uma missão, que é a missão de ensinar, de educar. E quando a gente estuda um pouco da história local, a gente vê que na história local de Saracuru, no CIEP, é muito importante. Como a senhora foi a primeira diretora, a gente fez questão de vir aqui conversar com a senhora sobre a implantação, como foi feito. Então a gente fez uma lista de perguntas que a Gesiandra vai fazer para a senhora. Eu também vou intervir. A gente vai batendo um papo, conversando a respeito disso para entender melhor como é que foi a construção, a implantação, a inauguração do CIEP lá naquela época. Boa tarde. Então, queria deixar bem claro que é um prazer estar conhecendo a senhora pessoalmente aqui. Eu já ouvi falar muito sobre a senhora. Esse ano é o meu último ano na escola e é um prazer estar aqui. Posso fazer algumas perguntas? Pode sim. A gente queria saber como a senhora se tornou diretora do CIEP. Uma história bem complicada, porque eu trabalhei 29 anos, primeiro eu trabalhei 2 anos na estadual, ninguém sabe onde é, né? Estadual? A estadual, a escola estadual. Eu fui para uma escola estadual em Saracuru, era ali bem na beira dali, na Avenida da Ordem. Aí depois uma inspetora, uma professora espetacular, nessa escola, o esgoto saía assim, a gente dava aula, virava coisa, e o trem passando aqui atrás, as crianças viravam para cá, era uma coisa horrorosa, que o Estado alugou. Isso em que ano? Isso em 1960. Eu fui para lá em 1960. Mas a senhora já era professora do Estado? Já era, eu fui por lá por remoção. Eu trabalhei 2 anos em Magé, na Escola de Piedade, não sei se alguém conhece, bem lá no cantinho, bem lá no mar, né? Da minha escola, a gente via a praia, a ilha de Paquetá. De lá? De lá, dessa primeira escola. Aí fiz o primeiro concurso de remoção para vir para Niterói. Sim. Porque não tinha vaga, né? Era a gente, professor rodava, de 2 em 2 anos tinha concurso, que era muito bom isso, mas tiram tudo que é bom. E aí a gente concorria. Tinha uma relação de escolas para mim, para a gente escolher. Aí eu escolhi Saracuru, né, que eu pensei assim, bom, Caxias está bem perto de Niterói, mas mal sabia que Caxias é enorme e eu não tinha noção, mensurei, né? não tinha noção nenhuma da distância, né? Machuquei, vou ficar 2 anos e aí fiquei 20 e poucos anos. E você ia ficar 2? Ia ficar 2. Aí eu namorei, bom, tenho lá. Pessoal, né? Pessoal. Aí namorei um rapaz do Rio e aí fui ficando, vendo o que ia dar, né? Vamos ver o que vai dar, se vai dar em casamento. Se der em casamento, o melhor município para a gente que morasse no Rio é Caxias. Caxias é o mais próximo do Rio, né? Porque nossa é mais distante, mais complicado, até onde é, né? O município é muito complicado. E aí eu fui ficando, casei, tive filho, fui levando. Aí essa professora que eu falei, ela foi lá e encontrou a gente trabalhando numa escola horrorosa. E foi então, né, fazer uma visita ao governador, aquela visita de política, né? E ela fez questão que ele fosse ver uma escola do Estado, de uma escola do Estado. Como era o governador? O governador... Isso já era 60? Já, não sei se era Badigé. A gente depois investiga isso. Eu acho que era Badigé. Ele foi lá visitar essa escola? Foi lá visitar o secretário que estava com a esposa, Dona Sara, muito doente. Aí botou o nome, ela morreu e botou o nome na escola. De Sara. Quer dizer, uma coisa que não tinha nada a ver com a gente. Ela era esposa do secretário da... Ela era esposa do secretário de Educação, Dr. Luiz Braz, professor Luiz Braz. Aí colocou o nome dessa escola. Colocou o nome dessa. E aí nós fomos para lá, dessa escola horrorosa, passou todo mundo para lá. Pro Sara. Pro Sara, né? Ampliou depois, ficou bonitinha, era uma escola muito bonitinha. E aí nós fomos ficando, o tempo passou e eu não... Porque 20 e poucos anos se passaram. Eu trabalhei no Sara 27 anos, no CIEP 2 anos,
Me aposentei no CIEP. Mas como é que a senhora foi escolhida para ser diretora do CIEP? Eu acho que foi politicamente, não foi por... Mas a senhora tinha algum envolvimento com algum político? Não, alguma eu coisa assim? tinha, eu era muito amiga de Silvério Espírito Santo, da esposa dele, Dona Terezinha. E o grupo, nós éramos muito amigas. E como o CIEP estava em Saracuruna, e na saída de um governo para outro, Foi, troca de governo. troca de governo, ficou o CIEP sem. Eles pediram para eu ir para lá, já estava em Saracuruna para eu ir para lá. Mas o CIEP já estava construído já? Ele estava terminando. Terminando. A senhora não Eu se envolveu? ficava sozinha, eu e Deus e os peões, o pessoal que se trabalhava, né? Da construção, não tinha mais ninguém. Isso eu fui para lá em janeiro, eu acho, de 88, não foi? De 88? Isso. Fui para lá em janeiro e os professores só chegaram em julho. Quer dizer, nós fomos começar a funcionar mesmo no segundo semestre. Alguns funcionários relataram que houve uma campanha da Associação de Moradores para que fosse instalado um CIEP lá na região. Isso eu não sei. Não soube, não chegou a saber disso. Mas a política eu não me metia, não. Eu gostava de política e gosto, mas não me envolvia muito, não, até porque eu não morava lá, né? Entendi. Envolver numa coisa que você não está presente. Né? Como eu entendo muito Entende? isso. É muito difícil, você fica assim, meio defensiva, né? E houve alguma resistência à escolha do seu nome como diretora? Alguém não gostou da comunidade? Eu não sei, alguém gostou, apoiou? eu não sei, porque eu me dava muito bem com... Eu acho até que o que me salvou foi escolher o nome do CIEP. Por quê? Porque a Darcy Vargas é da política, da Associação de Moradores, né? Ela foi muito atuante, você conhece a vida dela, né? Sim, ela foi primeira-dama de Getúlio Primeira Vargas. dama, eu acho que foi a única que trabalhou, porque ela criou a Casa do Pequeno Jornaleiro, que era maravilhoso, tão bonitinho. Eles ali já de manhã, quando eu passava o trabalho, eu já estava ali na Praça 15, distribuindo jornal, e fui ficando. E eles também, eu acho que por devido a eu ficar muito tempo ali, quem me defendia muito era o Dr. Mauro, não sei se vocês conhecem. Não. Não ouviu falar do Dr. Mauro? Não. Você já ouviu falar do Dr. Mauro? No mesmo tempo, o mesmo Dr. Mauro. Ele era o quê? Político, né? Não, ele era médico. Ele era médico? Médico, criou a casa de saúde. Era esses médicos que atendiam as pessoas em casa também, médico Ele familiar, né? Eu não sei nem se ele já morreu. E ele apoiou a senhora? Ele me apoiava muito. Quando eu chegava, às vezes eu estava muito nervosa, quando o Brizola entrou, então saquei pavor, né? Aí eu chegava no consultório, chorava e ia embora. Pode ir, você já foi curada. Ele era muito engraçado. Desabafou. Mas muito bacana. Escolheram a senhora para colocar o nome? Como é que foi? Que o número a senhora disse por telefone comigo que já estava pronto o número, era 228, já veio de cima. Porque Brizola não colocava número, colocava número. Sim. Número, né? Cada CIEP tem um número. Certo. E o nosso era 228, e com a promessa de que uma parte da política eu podia alcançar, eu queria ver se ali pudesse ser um segundo grau. Porque tinha o Pedro Jacinto, né? Que hoje é Vera Lúcia. Tem o ali. O SAI era só fundamental, né? E aí a gente poderia aproveitar e fazer uma escola normal, porque eu tinha loucura para ter escola normal ali. Muita vontade. De formação de professores. Formação de professores, até porque é uma coisa muito boa, né? Sim. E ali, Saracuruna, ele tem um segredo, que é incrível como aquelas crianças dali assimilam tão bem, não sei se está assim ainda. Está assim? Sim, acredito que sim. Muito bom, e eu gostava de trabalhar, de ver o desenvolvimento da criança. No Sara, eu me lembro que uma vez tinha uma professora de francês lá numa escolha, e eu queria para o Sara. E a minha chefe disse que não, que Saracuruna não precisava de francês. De aula de francês. Garota, eu fiquei muito pau da... Essas coisas acontecem, né? No dia a dia, das belezas da vida do brasileiro acontecem. Construção, a senhora não sabe se tinha diferença de um programa para o outro, porque o período do Brizola já havia acabado. Eu
não inocento os governadores. Mas foi uma escola meio errada, no nosso tempo. Eu fui, quando eu fui no CIEP, era só eu e os peões, né? Então não tinha. Aquela escola tem que ter, para funcionar toda, tem que ter professor de educação física. Tinha consultório médico, não funcionava porque não tinha. Nunca funcionou? Nunca foi. Não, no meu tempo não, acho que muito tempo depois. Nunca funcionou. Tinha a biblioteca, nunca funcionou. Biblioteca nunca funcionou? No meu tempo não tinha. Não tinha agente de leitura naquela época, não tinha um agente de leitura? Não. Nossa, ela inaugurou sem apoio pessoal nenhum. Mas foi obrigado mesmo assim a inaugurar. E aí, mas tinha criança, tinha os alunos e aí os professores, né? Para ele, para aquela escola, não é necessário, não é só isso. Entendi. Eles só mandaram, designaram professores. Professores, eu e os serventes e merendeiros. Jardineiro, né? Jardineiro não tinha, não. Não tinha no ainda? No meu tempo, não. Tá. Não, e a gente que molhava tudo. Eu gosto muito de planta, e aí eu ia empurrando direitinho, e tinha muitos professores que gostavam. Então, antes de sair, a gente molhava, de 2 em 2 dias a gente molhava tudo. Então vocês faziam tudo, era faz tudo da escola. O CIEP tem uma estrutura muito grande para poucas pessoas, né? A gente vivia igual louco, procurando aluno aqui e ali, porque se deixar ele vai, né? Então, a gente achava aluno lá no 3º piso. Não tinha gente, eu e a minha auxiliar de direção, a novinha, ela ia ver se tinha alguém, a gente saía, a gente ficava procurando, e podia ficar, né? Como ficou. Isso aconteceu. Os vestiários funcionavam, aquele vestiário da quadra? Não tinha professor de educação física. Não tinha professor de educação física, mas tinha vestiário. Não, ele estava prontinho. Tinha livro, tinha biblioteca, tinha consultório, tinha material aquilo tudo que está lá, se estiver ainda lá, foi tudo no meu tempo. Tem alguns livros da sua época, a Zenda está rindo porque ela está lembrando como é que está a biblioteca hoje, né? Infelizmente a biblioteca hoje está toda rachada, caiu, quebrou, enfim. Menina, caiu uma opção de banheiro, rebaixamento, isso eu digo na história do nosso tempo, é bonita. Mas tinham que ter pensado que tem que repor. Logo depois os banheiros começaram a ter problema de vazamento, rebaixado em gesso, já viu, né? Aí não sei se ainda está feio. Não, olha só, em cima teve uns problemas, mas o diretor já consertou. Inclusive lá onde vai ser o centro de memória, tinha um vazamento, foi retirado recentemente, por causa exatamente disso, porque é rebaixado, e aí o cano fura e aí já viu. Quer dizer, então não é uma escola bonita, mas precisa de apoio. Né? Mas não é nosso, na época do Estado, que nem concurso houve naquele ano, né? Foi um concurso, se eu bem me lembro, foi um concurso que já estava parado. Começaram a chamar, entendeu? Então era muito difícil, a política de divisória era muito difícil, né? Só ele entendia. Professor, tanto que ele alijou todo professor antigo do ensino, né? Eu, até bem pouco tempo eu tinha um jornal, que Dona Darcy Vargas, Dona Yara, que era sobrinha deles, que era secretária de educação porque no governo foi Dona Yara, no governo de Brizola. Foi Dona Yara Vargas. Eu lembro que o filho dele foi um dos arquitetos que desenhou, ajudou, aliás, a construção, né? E a secretária de educação na época de Brizola foi Dona Yara Vargas, que é sobrinha de Getúlio. Entendi. Então eles meio que supervisionaram também, ajudaram nesse processo. O que mais? E qual foi a maior dificuldade que a senhora teve nesse tempo? Entender a escola. Porque a escola é muito grande e não tinha. O que me salvou, graças a Deus, foi a comunidade. Teve apoio, né? Teve apoio, porque aquele painel, não sei se ainda tem aquele painel de uso do CIEP todo, aí embaixo. Painel eletrônico, de luzes? Tem, mas fica geralmente fechado aquilo lá. Pois aquilo ali entrega uma escola daquele tamanho, numa pessoa que eu não entendia nada, né? De eletricidade. Aí,
disjuntor, em cima da disjuntor? Nada. Chamava um pai que era coisa, ele lá consertava. Então eu tive, sem a comunidade ela não funcionaria não. A bomba queimou, eles tiveram que consertar para mim. Eu chamava, seu fulano, nem seu nome, esqueci. Está apagando, isso aqui ainda tem alguma coisa. Ainda tem umas pessoas da comunidade que trabalham lá. O João é porteiro, a Madalena, ela não trabalha mais na escola, mas ela está sempre ajudando na associação de moradores ali na região, que foram 2 pais sociais que cuidaram das crianças lá. Na época em que a senhora era diretora, havia crianças? Não tinha. Não tinha ainda crianças que dormiam lá em cima da Aliás, biblioteca? teve até, se eu não me engano, que o projeto era ser um policial militar, né? Isso. Com a família. Né? Mas ele ficou um tempo e a esposa dele não aguentou. Um policial militar morando na biblioteca. Foi coisa de início, se eu não me engano. Isso é bem corriqueiro, em alguns CIEPs isso aconteceu. Muito, acho que não maioria. Porque o projeto dele foi esse, ficar o policial militar, né? Que dava assistência, porque é uma escola muito grande, né? É muito grande. Aberta à comunidade tem que ter um apoio, né? Custou muito dinheiro também, tinha muito material moderno para a época, imagino. Muita coisa. Eu tinha professora que não sabia lidar com videocassete, né? Videocassete, Não hoje é sabia DVD. lidar, era aquela loucura. Então, boa é a escola, mas não foi assim pro nosso tempo. Ali tinha que ter um técnico, escangalhava, aí pronto, era outra coisa. Ter pai de aluno, quem pode ajudar? Mas ele foi. Na avaliação da senhora, então, faltou manutenção, acompanhamento, claro. E outros profissionais que não fossem na educação? Eu que vim de uma escola pequena, não é o CIEP, o Sara dá 3 ali dentro do Sara. Quantas turmas deviam ter? 5, 6? Por turno no Sara? Por turno tinham 6, pouco, mas não começou com 4. Então, depois que houve a né? ampliação, entendeu? Então é muito difícil. A gente... Uma diferença grande. No Muito CIEP já grande. aconteceu de ter 17 turmas, 20 turmas. Agora é uma escola boa, porque tendo apoio, você resolve qualquer coisa no CIEP. Tudo que você quiser fazer, você vai fazer. E nessa época, o que a senhora mais gostou? Como diretora? Qual foi a melhor experiência que a senhora teve lá como diretora? A melhor experiência foi eu fazer as mesmas coisas que eu fiz no SAI. Eu gostava que as crianças desfilassem, eu sou minha patriota, se eu não for totalmente, eu sou minha. Então eu gosto dessas coisas, acho que isso envolve as crianças, né? Bom dia. Qual é o seu nome? Andréia. Sua idade? 38. E seu gênero? Feminina, né? Não é isso? Feminino. Em qual período você se relacionou ao CIEP de Usalópolis? 8 anos. Qual era a sua atuação no CIEP? Cozinheira ou ajudante de cozinha. Porque aqui a gente faz o papel aqui de ajudante de cozinha, mas quem é ajudante de cozinha, mas nós que somos a cozinheira. A gente que manuseia o alimento e faz ele. O que você acha sobre o da cidade? O que eu acho das Civardas? É um lugar bom de se trabalhar. Você é relevante para a comunidade da coluna? Sim, né? Por quê? Ai, meu Deus. Por quê? Todo colégio ensina coisas boas, né? Tenta passar o melhor para vocês, estudante. O que você acha sobre o CIEP 2288 hoje? O que eu acho hoje? É uma escola boa, com bons professores, para passar coisas boas para vocês. É um colégio bom. No período que você estava em contato com o CIEP, o que você achava sobre ele? Tipo, observação? Eu já estudei aqui. Então eu sempre gostei do CIEP. Sempre gostei daquilo que é da Civardas.
Eu estudei aqui há 18 anos atrás. 18 anos. Nossa, muita coisa. Estudei aqui. É uma escola de boa referência, uma escola boa. Tá bom, então é isso a nossa entrevista. Muito obrigada. Nada. Aí. Qual o nome da senhora? Sônia Soares, Qual a idade da senhora? 70. 0. A senhora estudou e trabalha quantos anos aqui na escola? E a data? Eu não estudei na escola. E eu entrei aqui em... Peraí, deixa eu lembrar. Tá. Tem 24 anos que eu trabalho na escola. Assim, é mais fácil de falar. Qual é a sua atitude sobre o Darcy Vargas? A sua opinião? Muito bom, graças a Deus. Por isso eu estou aqui até hoje. Só tenho a agradecer. Então, tia, no período que a senhora estava aqui, o que você achava sobre ele? Ele o quê? Mais antigamente, assim que a senhora entrou, o que você achava de senhora Continua a naquela época? mesma coisa. Continua a mesma coisa. E A direção sempre boa direção, funcionário atencioso com os alunos. Tudo bem. Não tenho a reclamar, só tenho a agradecer. E hoje? Mas hoje continuo agradecendo. Por que não? Tu já teve algum problema sério aí com o aluno? Graças a Deus não, nem com o aluno e nem com os colegas de trabalho. Tenho que aplaudir todos eles. E para a senhora, o que a senhora... Qual a importância do CIEP aqui em Saracuruna? Isso é muito bom para a comunidade, só tem feito bem a comunidade e tem muitos alunos que já passaram aqui e já estão até estudando fora do país. Entendi. Apenas? Tá ótimo, tá. Depois eu quero ver essa. Estamos aqui com a... Paula Andréa. Então, qual é a sua idade? Eu vou fazer 49 anos agora, dia 30, né? Coincidência, bem pertinho do meu aniversário. 49 anos que eu vou fazer. Ano que vem 50. Se Deus quiser. E há quanto tempo você trabalha no CIEP? Então, minha trajetória no CIEP é longa. Porque eu estou aqui desde a fundação. O que aconteceu? A primeira diretora da escola, que foi a dona Selmar, ela fundou a escola em 88. E aí, nesse ano, no final desse ano de 88, quando ela estava ainda preparando, né, para organizar a escola, ela me encontrou na rua. E ela foi minha diretora quando eu estudava no Sara Faria Braz. E aí me encontrou, e eu estava terminando a formação de professores nessa época. Ela me viu uniformizada e me fez um convite para que quando eu terminasse, eu a procurasse no Darcy Vargas, que estava sendo inaugurado, nós não tinha professor na época, né? E aí assim eu fiz. Em 88, quando eu terminei, aí eu procurei por ela e comecei a atuar como professora em 89, só que eu era uma voluntária, né? Eu trabalhei como voluntária em 89 e 90. E aí depois eu saí por um período, aí quando chegou em 93, eu retornei para trabalhar numa cooperativa que existia na época, já trabalhando na biblioteca. E aí, no final desse ano de 93, eu fiz o concurso, passei e estou até hoje. E o que você acha do CIEP hoje? Assim, a gente consegue acompanhar a evolução, né? E quando, em 97, a escola passou a ser segundo segmento, também ensino médio, eu estava aqui, né, já como funcionária da biblioteca, e
a evolução foi muito grande, né? E assim, eu tenho acompanhado tudo isso, né? E estamos aqui. Queremos agradecer a entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigada por tudo, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Eu sou Thaís Moreira Vaz, estudante do CIEP 228, aluno do 3º ano. E hoje, dia 12 de agosto, vamos entrevistar uma ex-aluna do CIEP para o Centro Memorial do Colégio. Oi, eu sou a Alexandra Juliane Vaz, tenho 32 anos e sou do gênero feminino. Atualmente sou professora de Geografia, trabalho na SEDUC, né, que é a Secretaria de Estado de Educação, e na Prefeitura do Rio. Alexandra, em que período você estudou no CIEP? Período bom, foi de 93 até 95, foram 3 anos que eu fiquei no CIEP. E qual era a sua atuação no CIEP? Eu era aluna e ficava no CIEP no período integral, que naquela época era a proposta, né, de educação para os brisolões, né? Na época não era nem chamado de CIEP, era chamado apenas de brisolão. E eu ficava lá de 8 da manhã até às 17 horas. E no período que você estudou no CIEP, o que você achava sobre ele? Nossa, eu gostava muito. Tinha vários colegas que moravam perto de mim também, estudavam lá. Tinha um irmão meu que estudava comigo, inclusive na mesma sala. E a gente ia todos os dias, chegava no CIEP e tinha um atendimento muito bom. A gente tinha um acolhimento muito bom no CIEP naquela época, apesar de haver uma discriminação para os estudantes dos brisolões, né? Naquela época a gente usava aquela blusinha amarela. Tinha até uma musiquinha que eles cantavam pra zoar a gente. O público, né, do CIEP na época era um público um pouco discriminado, assim, como se fossem favelados, né, o público mais marginalizado que tinha. E aí eles cantavam uma musiquinha que era assim: de meinha, de bambu e bermudão, camisa amarelinha, pode crer que é brisolão. E a gente achava uma graça, né, criança acha graça de tudo. E chegava no CIEP todo dia, 8 horas da manhã, ia direto pro café da manhã, e sempre tinha pão, biscoito, chocolate, mingau. A gente tomava o café da manhã, era obrigatório escovar os dentes, eles distribuíam pra gente pasta de dente, escova. Foi lá que eu aprendi a usar fio dental, que eles também forneciam, e era obrigatório tomar banho quando chegava todo dia de manhã na escola. A gente ia pro vestiário, que ficava atrás da quadra, né, e a gente tomava banho. A gente levava toalha, tinha os produtos de higiene que a gente usava, e tinha também, uma vez por mês, um negócio de olhar as cabeças para ver o piolho, né? E aí isso era feito na quadra também, todos os alunos juntos. E depois que a gente tomava o banho, a gente ia para a sala de aula, estudava, e meio-dia a gente descia para o almoço. Tinha um almoço sempre muito gostoso, com sobremesa, sempre tinha goiabada, um doce de leite ou uma fruta. E depois do almoço a gente tinha uma hora de descanso, acho que era isso, a gente ficava no pátio livre, né, brincando, e como o CIEP tem um espaço muito grande, a gente ficava bem livre. E depois a gente voltava para a sala, estudava, né, tinha todas as matérias, era com um professor único, né, porque era séries iniciais, e a gente estudava, descia para lanchar, e o CIEP naquela época tinha também uma sala de vídeo, né, que é o auditório, onde a gente uma vez por semana assistia filmes. Tinha uma sala de jogos com diversos brinquedos, jogos educativos, onde a gente participava também uma vez por semana. Espera um pouquinho, filho. Bem, no CIEP tinha também naquela época um espaço em cima da biblioteca, e a biblioteca também era um lugar que a gente frequentava obrigatoriamente, a gente ia. Tinha um momento que a professora levava a gente para a biblioteca, a gente passava uma hora na biblioteca lendo, a gente podia levar os livros para casa, então tinha um incentivo para leitura muito bom. E em cima da biblioteca tinha um espaço onde alguns alunos, que os pais não tinham muitas condições, né, esses alunos ficavam na escola de segunda a sexta-feira, eles dormiam na escola e apenas na sexta-feira eles iam para casa passar o final de semana com os pais, né? E no período de férias, de final de ano, os alunos ficavam na colônia de férias, que não era obrigatória, era para quem quisesse, mas os alunos podiam passar o mês inteiro no CIEP com diversas atividades recreativas, brincando, fazendo vários jogos. E tinha o momento do recreador
animador cultural, que hoje praticamente não tem nas escolas e que naquela época tinha, onde eles desenvolviam com os alunos atividades de canto, dança, música, teatro, e era muito legal. Então, assim, as minhas lembranças do CIEP são lembranças muito boas. Gostei muito de ter estudado lá, acho que foi importantíssimo para a minha formação. E hoje eu vejo que o CIEP deixou marcas, assim, marcas muito positivas. E o que você acha do CIEP atualmente? Então, atualmente o CIEP ele não tem a mesma proposta que ele tinha inicialmente, o que é uma grande perda. Seria muito bom se ele continuasse com aquela proposta de estudo integral, com diversas atividades, mas infelizmente não é assim. Claro que o CIEP ele ainda oferece um ensino de qualidade, mas tudo depende muito do público, né? Tudo depende muito dos alunos e até que ponto esses alunos querem estudar. Né? Hoje eu vejo os alunos como um grande diferencial. Né? Os alunos hoje são menos interessados pelo ensino, apesar do CIEP ter professores muito bons, colegas de trabalho meu que eu conheço. Funcionários do CIEP hoje eram funcionários da época que eu estudei lá, que ainda não se aposentaram, que ainda estão na luta, no trabalho. Mas, infelizmente, hoje o CIEP tem muitas carências, né? Falta de professores, e a gente tem que ficar esperando a liberação do GLP, e falta um monte de coisa, a merenda já não tem a qualidade que tinha naquela época, o vestiário já não é usado como era naquela época, o acervo da biblioteca já não tem uma qualidade diferenciada como tinha, faltam algumas coisas ainda, infelizmente. E você acha que o CIEP levou a estabilidade será? Com certeza, com certeza. O CIEP, ele atendeu um número muito grande de crianças e adolescentes durante todos esses anos de funcionamento dele. E na época que eu entrei lá era dificílimo conseguir uma vaga, né? Hoje a gente faz tudo pela internet, mas naquela época era super difícil. E hoje eu vejo diversos colegas que estudaram comigo, que são pessoas de bem, pessoas que se formaram, foram para a faculdade, pessoas que tiveram um rumo bom na vida. Então o CIEP, assim como toda escola pública, é um formador de opinião e é bom para o desenvolvimento da comunidade de Saracuruna e é bom a gente ver que esses alunos que estudaram no CIEP, hoje eles conseguem dar um retorno para a sua comunidade. Eu acho que o objetivo também tem que ser esse. E eu vejo o CIEP hoje como uma escola, uma das mais importantes, eu acho que é a escola mais importante de Saracuruna. É a maior, é que atende um público maior de crianças e adolescentes, seja no ensino fundamental como no ensino médio. Só que infelizmente tem carências que o nosso governo infelizmente está deixando muito a desejar. Mas o CIEP é importantíssimo, é uma escola que precisa de investimentos, mas que tem que continuar existindo e depende muito do governo, né? Obrigada, fico feliz por poder participar. Eduardo Pacheco da Costa. Qual é a sua idade? 46 anos. Há quanto tempo você está no CIEP? Nesse barco? 3 anos. Como diretor-geral, eu estou há 3 anos e 7 meses. E como professor, já tinha trabalhado no início dos anos 2000, 2 anos. E nesse seu período, qual é a sua atuação nele? A minha maior atuação no CIEP nesses 3 anos e 7 meses foi reestruturar o CIEP, porque o CIEP estava muito abandonado. Não por questão da gestão anterior, mas também por falta de recursos que o governo não mandava. Então, nos últimos anos, passou a haver mais recursos e mais projetos voltados para a estruturação da escola e recuperação dos espaços, né? Espaços de utilização pedagógica. E agora, o que você acha sobre ele? O que você acha que mudou? Assim, nós tivemos várias mudanças, né? Então, do ponto de vista físico, a escola está com uma aparência melhor internamente, a sala de aula, a sala de vídeo, a sala de leitura, a sala de matemática, a sala de artes. Isso está com uma aparência, um aspecto e condições de trabalho melhor para o professor. Isso é uma mudança física. Do ponto de vista pedagógico, a escola enxugou um pouco a questão de alunos que
evadiam, voltavam, evadiam de novo. Então a escola passou a ter um controle maior sobre isso e a gente conseguiu, não é o número ideal, mas a gente conseguiu aumentar a aprovação em todas as séries. Então a nossa média de aprovação, no ensino médio, por exemplo, era 50%. Então hoje a nossa média de aprovação é 70%. Não é uma média boa, porque o governo, a projeção do governo através da ONU é que o ensino médio aprove 90%. Então a gente ainda tem aí um caminho longo para percorrer. Mas melhorou bastante. Mas hoje houve um crescimento bom.